Olá, tudo bem? Eu sou o professor Giovanni Prando e vou ministrar as aulas de Geografia. Na aula de hoje, falaremos sobre dinâmica demográfica. Antes de falar da temática propriamente dito, vamos trabalhar alguns conceitos. Primeiro, demografia. O que seria demografia? Na essência da palavra, é a descrição de um povo. Aqui no Brasil, quem faz isso é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a sua principal fonte são os censos demográficos, que acontecem de 10 em 10 anos. O último censo foi em 2010. Então, se nós fizermos a conta, agora em 2020, teríamos um grande censo. Só que por causa da pandemia, foi adiado e esse censo será em 2021. Nós vamos trabalhar 4 conceitos importantes para entender essa dinâmica demográfica conforme slides a seguir. Primeiro, os 2 conceitos importantes: população absoluta e população relativa. Quando a gente fala em população absoluta, nós estamos falando em número de habitantes de uma determinada área. Um exemplo ali: população absoluta do Brasil é de 211.662.337 habitantes. Vejam que tem 1 hora e 1 dia ali estabelecidos. Já deverzinho de casa para vocês. Consultem o site do IBGE. É onde tem todas as estatísticas vinculadas à população brasileira. E ali vocês vão observar online, instantaneamente, o aumento estimado da população brasileira no exato momento que você entrar no site. Então, essa hora e essa data que estão ali foi a hora que eu peguei para construir esse material para vocês. Já população relativa, o próprio nome diz, em relação a alguma coisa, Então a gente pega a população absoluta e divide pela área, pelo território em questão. Se usa mais a expressão, para esse tipo de dado, de densidade demográfica, ou seja, população absoluta dividido pela área. Então, num cálculo rápido, a gente pega a população absoluta do Brasil, aproximadamente 211 milhões, e divide pela área do Brasil, que são mais do que 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e você tem a densidade demográfica do Brasil de 24,85 habitantes, ou seja, população absoluta, por quilômetro quadrado, que é a área. Então, população absoluta, número de habitantes em determinado lugar. Densidade demográfica, número de habitantes dividido pela área daquele lugar. A partir desses 2 conceitos, nós temos outros 2, conforme o slide a seguir. E aí uma frase muito comum que a gente usa: o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. A gente usa a expressão populoso quando o país tem uma grande população absoluta, que é o caso do Brasil. Hoje, os dados ali são dados antigos, é só para vocês fazerem uma referência. Hoje nós somos mais de 211 milhões de brasileiros, porém pouco povoado. Povoado faz relação com densidade demográfica. O que acontece com o Brasil, com os Estados Unidos também, como vocês podem conferir na tabela? São países que têm uma população grande, ou seja, são países populosos, porém, como tem áreas grandes também, quando você faz a divisão de população por área, a densidade demográfica fica pequena. Por isso que a gente fala que é pouco povoado. Outros casos, igual a China, mesmo que a China tenha um território muito grande, só que a população chinesa é a maior do mundo. Mais de 1 bilhão e 250 milhões de habitantes. Hoje já passa de 1,4 bilhões de habitantes. Quando você pega esse valor e divide pelo território, mesmo sendo um território grande, você tem uma densidade demográfica também elevada. E existe outros países, pegar o exemplo de Bangladesh,
que é um país que tem uma população grande num território menor. Então, a divisão final, você tem uma densidade demográfica grande. Resumindo, populoso faz relação com população absoluta e povoado com densidade demográfica. Falando um pouquinho sobre dinâmica populacional, dinâmica demográfica, entrando no conteúdo propriamente dito, né? Dinâmica, ou seja, movimento, demográfica de população. Então, a dinâmica demográfica, a demografia, ela estuda o movimento da população. Você pega um ano de referência e você verifica no início e no final daquele ano se a população de um determinado lugar aumentou ou diminuiu. Para isso, dois fatores são essenciais, que é o crescimento natural e o processo migratório. Para começar, no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre crescimento natural ou, que se usa muito, crescimento vegetativo. Conforme vocês podem notar no slide, crescimento natural ou crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Geograficamente, é melhor você usar crescimento natural. Nós estamos falando de seres humanos, ok? Então, você pega natalidade menos mortalidade em determinado ano e aí você tem o crescimento natural. O que eu chamo a atenção de vocês, talvez muitos de vocês nunca viram essa simbologia, quando você pega ali, crescimento natural, é o número de nascimentos em determinada localidade em um ano a cada 1.000 habitantes. Um exemplo, em 2014, no Brasil, 14,16, olha esse sinal aí, por 1.000, por milar. Nós estamos acostumados com um porcentagem. Você tem o zero, a barra, outro zero. No caso ali, nós temos por 1.000, né? Você tem um zero em cima, a barra e 2 zeros embaixo. Isso é simbologia na divisão por 1.000. Né? A mortalidade também. Número de óbitos em uma determinada localidade a cada 1.000 habitantes. Que são taxas. Então, para as taxas elas terem como ser comparadas, você tem que botar ela dentro de um valor. Então, esse valor que se usa para as taxas de natalidade e mortalidade é por 1.000. No próximo slide, nós vamos ver a questão da migração. Cuidado, muito cuidado com as nomenclaturas. Tá? Migração é o ato de se deslocar no espaço. Fluxo migratório. Esse fluxo é dado pela diferença entre emigração e imigração. Mais um detalhe, imigração é quem chegar na determinada localidade. Por isso, né, festa do imigrante italiano, ou seja, os italianos que chegaram em determinado município, no Espírito Santo, como Santa Teresa, né, que é uma festa muito tradicional, ou festa do imigrante pomerano, em Santa Maria de Jetibá, quem chegou ali e fundou o município. Já emigrante é quem sai. Só a gente lembrar, né? E de externo, de fora. Então, migração é o ato de se deslocar. Imigrante é quem chega. Emigrante é quem sai. Além dessas taxas, temos outras taxas importantes. Tá? Taxa de mortalidade infantil, por exemplo. Mortalidade infantil, então, é o número de óbito de crianças nascidas vivas de 0 a 1 ano, naquele determinado ano, por 1.000. Essa taxa é muito importante, né, que ela indica, né, o acesso à saúde. Então, uma taxa extremamente importante, usada principalmente pela ONU, para mensurar o grau de desenvolvimento de cada país. Outra taxa importante é a taxa de fecundidade. Aí um cuidado, fertilidade e fecundidade. Fertilidade é a condição natural
que as mulheres têm de gerar filhos. Isso não é um cálculo estatístico, isso é uma condição natural. Fecundidade é o número de filhos por mulher em idade fértil, ou seja, você tem a capacidade de gerar filhos. A partir do momento que você gera filhos e a quantidade que você gera, é que você tem a taxa de fecundidade. Tá? Idade fértil, professor, ou seja, isso vai variar novamente de cada mulher, né? De acordo com a primeira menstruação até a menopausa. Para efeitos de cálculo, se considera de 15 a 49 anos. Mas volto a falar, isso depende de algo que é natural, né? Específico de cada mulher. Por fim, outra taxa muito importante é a expectativa de vida, que é diferente de esperança de vida. Esperança é algo abstrato, é de cada um, né? Eu espero viver 80 anos. Ok. Espero viver 100 anos. Isso é seu. A expectativa de vida é um cálculo. Você pega a média que uma pessoa vive e você faz um cálculo e dá a expectativa de vida daquele determinado lugar. As pessoas em países desenvolvidos vivem mais, né? A expectativa de vida japonesa é a maior que tem, mais de 80 e tantos anos. Já quando você pega um país da África, por exemplo, onde as condições de vida são muito piores, a expectativa de vida cai para 40 anos. Porque se faz um cálculo de quantas pessoas conseguem viver. Ok? Um dos cálculos mais usados é o IDH, conforme o próximo slide, né? É um dos índices mais usados pela ONU, talvez o maior deles. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor são as condições daquele país. O IDH leva em consideração 3 fatores importantes, ligado à renda, ligado à educação e ligado à saúde. A renda, nós temos o PIB per capita. PIB, Produto Interno Bruto. Toda a riqueza produzida no país em determinado ano. Per capita, por cabeça, por número da população absoluta. Então você pega o PIB, divide e você tem o valor. Os países desenvolvidos, esse valor é maior. Os países subdesenvolvidos, esse valor é menor. Isso interfere diretamente na taxa. Grau de escolaridade, ou seja, quanto que o aluno estuda. E, por fim, a expectativa de vida, como eu falei com vocês. Ok? Se faz um cálculo a partir desses 3 fatores e você tem essa variação de 0 a 1. Chama a atenção da posição do Brasil. Nós estamos aí na variação de IDH alto, mas muito longe numa classificação a nível mundial. Estamos aí próximo de países como a Venezuela, como o Azerbaijão, país que recentemente passou pela transformação do socialismo para capitalismo, a Venezuela com toda a crise econômica que vive. Então, assim, o Brasil está muito longe de ser um país com um IDH bom. Tá? A Noruega e a Suíça estão sempre entre os primeiros do mundo e os países africanos estão sempre entre os piores IDHs do mundo. Essa é quase uma regra. Todo ano é feito esse cálculo, mas assim, os países na Noruega, a Suíça, a Alemanha é um país também que está sempre entre os primeiros. Já os países africanos estão sempre entre os últimos. E o Brasil está no meio termo, mas no meio termo ainda é ruim, né? Temos muito para melhorar. Saindo um pouco de taxa e falando na distribuição da população mundial, conforme o próximo slide. Temos 2 mapas, no mundo e no Brasil. Mas esses 2 mapas, eles seguem a mesma ordem. Primeiro grande detalhe, a população mundial está mal distribuída pelo território, conforme vocês podem ver.
Quanto mais próximo do tom de vermelho e do marrom, está concentrada mais a população. Quanto mais próximo do branco, menos população. O que explica essa distribuição? 3 fatores principais. Os fatores naturais, ou seja, conforme você pode ver no mapa mundi, nas regiões frias, nos polos, está branco. Não tem como morar nos polos. Assim também nos altos das grandes montanhas. Ou, no caso, por exemplo, no meio da África ali, melhor, no norte da África, você tem uma grande branco ali. Por quê? Porque está o deserto do Saara, uma condição natural que desfavorece a habitação. No Brasil, a maior parte branca ali é onde está a floresta amazônica. E todas as questões ligadas ao impacto ambiental. Daí a dificuldade de se viver. Ali são condições naturais que fazem isso. Outras condições são condições históricas, né? Você vê que há uma concentração no mapa do Brasil da população vivendo no litoral. Primeiro, o acesso à água, mas também está muito ligado aos processos de colonização do Brasil, que se deu principalmente no litoral, no início, né, com a cana-de-açúcar, e mais recente, já no século XX, o processo de industrialização, que leva à urbanização, ou seja, as pessoas deixam o campo e vão para as cidades. Então, as cidades principais estão concentradas no litoral brasileiro. A nível mundial, você vê uma concentração na parte leste dos Estados Unidos também, aonde ficou as 13 colônias, mas você vê uma grande concentração também aonde está a China e a Índia, ali na Ásia, e a Europa como um todo. E fatores históricos, né? Está ligados a essas questões também, né? Aonde o povo se estabeleceu a partir do processo de colonização, de povoamento. Esse processo está ligado diretamente ao acesso à água. Então, as populações estão concentradas ao longo dos grandes rios mundo afora. É assim na Europa, é assim na África, é assim na Ásia e é assim na América. Tá? Então, essa distribuição da população, essa má distribuição da população pelo território, está ligada a esses 3 fatores: naturais, culturais, né, históricos e econômicos. Outra situação que a gente aborda na demografia é a estrutura da população, ou seja, como que a população está distribuída. Nesse caso, nós temos 3 grandes segmentos: por idade e sexo, por ocupação e por setores da economia, conforme a gente vai ver nos próximos slides. Então, no próximo, por idade e sexo. A gente divide a população por idade e sexo. Nesse caso, sexo masculino e feminino. Aqui não entra a questão da sexualidade, tá? E sim da questão documental. Se é, né, nasceu menino, nasceu menina. Se houve a troca, né, de sexo e isso foi oficializado, também há. Tá? Então, nesse critério não é sexualidade, tá? É sexo. Se é homem ou se é mulher. E por idade nós temos essas 3 divisões aí. Jovens, de 0 a 19 anos, adultos, de 20 a 59 anos, e idosos acima de 60. São esses dados que são usados aqui no Brasil pelo IBGE e a nível mundial pela ONU, para você colocar aí a quantidade de habitantes por faixa etária. Quantos são jovens, quantos são adultos e quantos são idosos. Aí tem o seguinte, muito importante, talvez seja, dentro do assunto de demografia, dos conteúdos que mais caem. É você estudar a população, idade, sexo e faixa etária por pirâmide etária. Na sequência, a gente vai ver a pirâmide de um país desenvolvido, de um país subdesenvolvido e de um país emergente. Vocês vão ver e vão notar a diferença que nós temos. Isso é muito importante, isso cai muito, isso é muito cobrado de vocês, então a gente vai analisar
cada uma delas separadamente para vocês entenderem melhor a distribuição da população por idade e sexo. Como podemos ver nesse slide, nós vamos começar a análise de pirâmide etária países desenvolvidos. Enfim, países ricos. Nós vamos tirar sempre da pirâmide etária 3 características principais: taxa de natalidade, taxa de mortalidade e expectativa de vida. A taxa de natalidade, ela vai ser dada na base, né? Base, porque se você observar, o 0, que é o início, né? O 0, você nasce, começa a contar a partir do nascimento, está na base. A taxa de mortalidade vai ser dada no topo, até onde você vive. E a expectativa de vida tem a ver com o formato dessa pirâmide etária. Outro detalhe importante, sempre de um lado você vai ter as mulheres e de outro lado você vai ter os homens. Vocês vão ver que é uma condição natural. As mulheres vivem mais do que os homens, independente do país, com raríssimas exceções. As mulheres têm uma expectativa de vida maior do que a dos homens. Temos como exemplo aí o Canadá, um dos países mais desenvolvidos do mundo, que tem os melhores IDH. Né? Você vê que a base, o número de nascimento, é estreito. Depois, né, quando chega aos jovens, começa a população jovem, acima de 20 anos, engorda um pouquinho as barras. Cada barra dessa aí indica uma faixa etária, de acordo com o número que está variando aí. Essa variação, quem determina é quem cria a pirâmide. Pode variar de 5 em 5 anos, de 4 em 4 anos, isso é uma média. E o topo, naturalmente, né, a população vai morrendo com o passar do tempo, o topo ele vai diminuindo conforme a idade. Então, de forma geral, num país desenvolvido, você tem a base estreita, você tem uma baixa taxa de natalidade, há um controle, né, do número de nascimentos. Você tem o topo mais largo, que indica uma baixa mortalidade, porque os países ricos têm melhores condições de saúde, uma maior expectativa de vida. E o formato, presta atenção no formato. Nesse caso da pirâmide etária de um país desenvolvido, nós dizemos que o formato de colmeia, né, que lembra uma colmeia de abelhas. Então, esse formato indica uma alta expectativa de vida. Agora, vocês vão notar a diferença. No próximo slide, nós temos um país subdesenvolvido. Olha a diferença do desenho. Aqui sim nós temos uma pirâmide propriamente dita. Você tem uma base, olha a diferença da base, muito mais larga. Por quê? Porque você tem uma alta taxa de natalidade. O número de filhos por mulher, países subdesenvolvidos, o exemplo aí é Angola, um país da África, que não é dos piores, tá? Tem países muito piores do que Angola. O controle de natalidade praticamente não existe. Então você tem uma alta taxa de natalidade. Pode ver o topo, ó como que o topo vai se estreitando muito, muito. O topo estreito indica uma alta taxa de mortalidade. E por fim, né, o formato de pirâmide propriamente dito, que indica uma baixa expectativa de vida. Em forma de comparação, nós vamos para uma terceira situação, que a gente tem o Brasil como exemplo. Nós temos aí a pirâmide etária do Brasil de 2010, no último censo que nós tivemos. E aí vocês podem notar que é um meio termo. É um meio termo. É uma mistura das duas. Por quê? O Brasil é classificado como um país emergente. Nessa classificação, os países emergentes, Brasil, China, Índia, Rússia, entre os principais aí, África do Sul, eles têm essas características misturadas, híbridas, né, tecnicamente falando. Tem características de país desenvolvido, mas tem características de país subdesenvolvido ao mesmo tempo. Daí a pirâmide etária reflete isso, uma mistura das duas pirâmides. Você tem, no caso do Brasil, uma base ainda larga, o Brasil ainda se nasce muito, a média de filhos por mulher do Brasil é acima de 2, o que é considerado alta ainda, se comparados com padrões europeus, por exemplo. Você tem o meio dela já mais parecido com uma colmeia, que lembra um país desenvolvido, e o topo
não é largo igual um país desenvolvido, mas também não é estreito igual um país subdesenvolvido. Ou seja, a pirâmide etária de um país emergente, como o caso do Brasil, ela tem um meio termo. Está numa fase que a gente chama de transição. Na sequência, a gente sai agora um pouco da questão idade e sexo e a gente passa para ocupação, conforme o próximo slide. Então você pode dividir a população por ocupação. PEA, população economicamente ativa. Em outras palavras, mais simples, PEA é quem trabalha, está inserida no mercado de trabalho ou procurando emprego, né? Também é o caso. Com a pandemia, por exemplo, muitos que estavam inseridos no mercado de trabalho perderam seus empregos, né? Então, esses que perderam seus empregos, eles são considerados pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, mesmo que, nesse momento, por causa da pandemia, principalmente, perderam seus empregos. PEI, né, população economicamente inativa, ou seja, quem não está inserido no mercado de trabalho ou quem não pode trabalhar. No Brasil, menores de 14 anos, os aposentados, aqueles que se aposentaram e que não voltaram para o mercado de trabalho. Inválidos, o termo é forte, mas se usa isso. Você trabalhava em determinado serviço e por causa de um acidente de trabalho, por exemplo, você estava numa indústria e ali no seu ato de trabalho, por algum acidente, você perdeu o braço. Então aquilo que você fazia antes, você não tem condições mais de fazer. Então você aposenta por invalidez. E o termo que se usava mais antigamente, hoje se usa pouco, ainda no interior a gente ouve muito isso. Ah, você é o quê? Ah, eu sou dona de casa. Ou seja, geralmente as mulheres ficam em casa cuidando da casa, dos filhos, enfim, do marido. Isso está mudando com o passar do tempo. As mulheres cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, mas ainda existe muitos que vivem dessa forma, principalmente no interior. E aí, pegando só quem trabalha, tá? Só quem trabalha. A gente pega, você trabalha com o quê? E aí, no próximo slide, a gente pega quem trabalha e coloca como setores da economia. Então, quem trabalha no setor ligado diretamente à matéria-prima, nós temos o setor primário, ou seja, quem trabalha com agricultura, com pecuária, com extrativismo. Os países subdesenvolvidos têm a sua economia baseada no setor primário, o que na troca comercial entre os países, no final, sempre sai perdendo. O setor secundário é aquele ligado à transformação da matéria-prima, ou seja, nós temos a indústria e a construção civil. O setor terciário é ligado à prestação de serviço, no caso, os professores, advogados, médicos, jornalistas, enfim, todos aqueles que prestam um serviço e recebem por aquilo que estão fazendo. E todo o comércio também é ligado ao setor terciário, né? Lojas, bares, restaurantes e assim por diante. E talvez o quarto setor, algo muito recente, ligado ao processo de globalização, restrito a alguns lugares do planeta, que é o setor quaternário. Isso é algo novo, tá? É totalmente novo. São setores ligados à tecnologia avançada, à tecnologia de ponta, restrito a alguns pontos do planeta, como Tóquio, por exemplo, no Japão, que são aqueles que trabalham direto com tecnologia de ponta, robótica, automação, biogenética, enfim, coisas ligadas à tecnologia muito avançada. Tá? São setores da economia. A gente pode estruturar, então, resumindo, né, a população por idade e sexo, e aí nós temos a pirâmide etária, por ocupação e por setores da economia. Saindo um pouco desse assunto, entrando em outro assunto muito importante da demografia, que é a migração. Tá? E aí no próximo slide, muita informação, né?
mas é porque nós temos vários tipos de migração. Esses tipos de migração, professor, pode ser que um ato, né, que é a migração, o ato de sair de um lugar e ir para o outro, eu posso ter vários tipos ao mesmo tempo? Vocês poderiam perguntar. Sim. Então, de forma geral, o que nós temos de tipos de migração? Espontânea é aquela que você faz por vontade. Quero sair do Brasil, vou morar nos Estados Unidos. Por livre vontade. Claro que tem toda uma burocracia para você entrar num país como os Estados Unidos, mas você decidiu isso. Forçada é quando é realizada contra a sua vontade. O melhor exemplo foi na época da escravidão. A quantidade de negros afrodescendentes que foram trazidos para o Brasil contra a sua vontade para trabalhar de forma forçada, principalmente no cultivo da cana-de-açúcar. Permanente é aquela que você faz e, quando você faz, você fixa-se naquele lugar. Saí de Vitória, fui morar em Belo Horizonte. E você ficou lá por 5, 6, 10, 20 anos. Permanente. Temporária, o próprio nome diz, por um período. Geralmente esse temporária tem caráter de trabalho ou de estudo. Diária ou pendular. O próprio nome diz diária, ou seja, aquela migração que você sai de um município e vai para o outro no mesmo dia. Muito comum aqui da Grande Vitória, muito comum. Pessoas que vivem em municípios da Grande Vitória, né? Por exemplo, vivem na Serra e trabalham em Vitória. Então, amanheceu o dia, sai da Serra, pega o Transcol, vem para Vitória, trabalha, chega no final da tarde, pega o Transcol de volta e volta para casa. Ou seja, no mesmo dia, você se deslocou de um município para o outro. Transumância ou sazonal é aquela realizada. Sazonal vem de temporária, ou seja, durante um período. Aqui um grande exemplo, que nós estamos passando agora, né? Quem mora, é o meu caso, em municípios que têm a colheita do café como uma economia importante, né? Você vê, nós estamos em época de colheita de café. Mesmo com a pandemia esse ano, que é uma exceção, né? Mas você vê pessoas vindo, estou falando lá do município de Santa Teresa, né? Nesse período você vê muitas pessoas vindo da Bahia e de Minas. Ficam ali no nosso município durante 3, 4 meses, na panha do café, tá? E depois voltam para outros lugares para trabalhar em outras situações. Êxodo rural, né? Um termo que aparece muito, êxodo, saída rural, campo. Então, êxodo rural é a saída do campo para a cidade, né? Causando o processo chamado de urbanização, quando a população da cidade é maior do que a população do campo. Tá? Então, êxodo rural, aqui no Brasil isso se deu principalmente, né, a partir do processo industrial, 1930, 1940 para cá, onde a população que vivia predominantemente no campo foi para as grandes cidades e hoje no Brasil, de forma geral, a população vive muito mais nas grandes cidades do que no campo. Em algo muito recente, que se criou uma expressão urbano-urbano, tá? As grandes cidades chegaram a um ponto de não suportar mais tanta gente. Então você tem a saída da população das grandes cidades indo para cidades menores em sua volta, né? Vivendo ali porque é mais barato, por uma série de fatores, né? Às vezes a própria qualidade de vida em si, trânsito, engarrafamento, enchentes, enfim, toda essa situação das grandes cidades do Brasil que nós enfrentamos. Então, vivem em cidades menores na periferia e só vão para a cidade grande para trabalhar ou para estudar e voltam, conforme a gente já comentou na migração diária. Em termos de migrações internacionais, o próprio nome diz internacionais, são realizadas entre países, conforme esse próximo slide. No mapa você tem os principais fluxos migratórios ao longo do século. Mas de forma geral, se a gente pegar hoje, nós temos 2 principais movimentos. Latinos, ou seja, quem mora na América do Sul, quem mora na América Central, até o México ali,
tentando ir para os Estados Unidos. E, na Europa, recebendo principalmente africanos e asiáticos. Esses são os principais fluxos migratórios atualmente. Daí, duas consequências importantes. Primeiro, fronteiras altamente fiscalizadas. Acho que todo mundo ouviu recentemente a questão da polêmica da construção do muro dividindo Estados Unidos e México por Trump, né, atual presidente dos Estados Unidos, que entre as suas políticas de governo, né, era a tentativa de construir o muro entre Estados Unidos e México, dificultando a entrada desses latinos nos Estados Unidos. Assim, nós também temos fronteiras extremamente tensas, igual Israel e Palestina, no Oriente Médio, a fronteira entre as duas Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte, e outra situação, né, que é a xenofobia. O que seria isso, professor? Xenofobia, aversão ao estrangeiro, ao estranho. Daí toda a questão vinculada à perseguição que algumas etnias sofrem em determinados lugares. Migrações no Brasil, ou seja, o ato de se deslocar dentro do Brasil. Externas, ou seja, daqueles que chegaram ao Brasil. No século XVI e século XVII, nós tivemos as chegadas dos portugueses e africanos, né, no processo colonial do Brasil. Mas, no século XIX, a chegada principalmente dos europeus, italianos e alemães, para substituir a mão de obra escrava no cultivo do café. E o Brasil sempre foi um país muito receptor, com exceções de 3 décadas, entre 1970 e 1990, onde, ligada à ditadura militar, mas também principalmente uma grande crise econômica na transição da ditadura para a democracia, muitos brasileiros deixaram o país, principalmente para os Estados Unidos. Os principais destinos dos brasileiros fora do Brasil são, na sequência, né, Estados Unidos, Paraguai, Japão, Itália e Portugal. Internamente, as migrações elas se concentraram principalmente a partir de 1930, né, no processo de industrialização do Brasil. Com isso, como eu já falei, a população saiu do campo para as grandes cidades. E o principal fluxo migratório, Nordeste para o Sudeste. Teve a construção de Brasília na década de 1950, que levou muita gente também para o centro do Brasil. E mais recentemente, nós temos uma diminuição dessa migração para o Sudeste e pessoas saindo das grandes cidades e indo para estados periféricos, um chamado processo de descentralização. Por fim, algumas considerações finais. Termos da população mundial, hoje nós somos mais de 7,7 bilhões de pessoas, cerca de 80% vivem em países subdesenvolvidos ou emergentes, que é ruim, né, que a gente viu, taxa de natalidade maior, então a população mundial vai continuar crescendo. E China e Índia têm 38% dessa população toda. São países extremamente populosos. A população continua crescendo, de um ritmo menos acelerado nos últimos séculos, mas continua crescendo. Algo positivo, a população está envelhecendo, ou seja, a população está vivendo mais, principalmente nos países desenvolvidos, principalmente na Europa e no Japão. E como a gente viu, de forma geral, a população mundial está mal distribuída pelo território. Em termos de Brasil, né, nós temos uma grande diversidade étnica, nossa população é uma mistura de nativos indígenas, de afrodescendentes e brancos europeus. O Brasil, em 2019, passou dos 211 milhões de brasileiros, está mal distribuída pelo território, concentrada principalmente no litoral. Há mais mulheres do que homens e as mulheres vivem mais. A população economicamente ativa no Brasil é de 63%, sendo que 12% são desempregados. A maior parcela da população que trabalha no setor terciário, cerca de 59%. Ou seja, pessoas envolvidas com o comércio ou com a prestação de serviço. E ainda, os homens são a maioria no mercado de trabalho, cerca de 58%. Do mais, muito obrigado a todos e até a próxima.